Oi, amados, graça e paz. A gente tinha necessidade de estar gravando esse vídeo para poder ajudar e também edificar sua fé, caso você tenha dúvidas, está se movendo agora no profético. Ao longo dos anos, a gente tem essa cultura de mistificar muito os dons, aquilo que é espiritual. Então, às vezes, a pessoa acha que para entregar uma profecia, ela tem que chegar cheio de trejeitos. Não. O Senhor, ele pode passar tranquilamente uma profecia para você, e como eu estou conversando aqui com você, você pode chegar na pessoa e entregar para ela. Só lembrando que nem todos têm o dom da profecia, mas todos nós somos proféticos. Nós temos o espírito da profecia dentro de nós e, naturalmente, o Senhor, ele nos mostra coisas do futuro, palavras proféticas, ou através de visão, ou através de sonhos, ou através de um testemunho interior, enfim. Nós nos movemos profeticamente, mas existem aqueles irmãos que o Espírito Santo deu o dom da profecia. E, muitas vezes, quando a pessoa está começando, iniciando o dom da profecia, ela tem muitas dúvidas, porque fica aquela briga, né? Será que é de mim? Será que foi Deus? E se eu falar não se cumprir? E se eu errar? Enfim, e fica aquela guerra interior, porque realmente, irmãos, é muita responsabilidade você chegar para uma pessoa e falar que o Senhor mandou te dizer. É muita responsabilidade, a gente realmente tem temor, a gente tem zelo. Embora a gente tenha visto nesses últimos tempos muitas pessoas sem temor, que falam em nome de Deus, segundo a imaginação do pensamento, e dizem que foi Deus que falou, e muitas vezes interferem no destino de pessoas. Sabe, interfere no destino de pessoas e a pessoa acredita naquilo e não foi Deus que falou. Então, realmente, a gente tem que ter muito zelo, muito temor. Só que, por um outro lado, a pessoa que tem o dom da profecia, ela não pode paralisar, ela não pode deixar o medo paralisar ela. Então, ela precisa encontrar esse discernimento de quando é a mente, de quando é realmente o Senhor falando. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, amados, é que a gente é ser humano, a gente é falho. E que quando o Senhor entrega uma mensagem para você entregar para alguém, você corre sim o risco de o que eu chamo de contaminar aquela profecia. Muitos não têm pensado nisso, muitas pessoas não têm refletido sobre isso. Mas você sabia que a gente pode sim contaminar uma profecia? Eu vou te dar um exemplo do que é contaminar uma profecia. O Senhor vai e fala para mim assim: Claudinha, minha serva, vai e diga para a irmã Maria que, a partir de hoje, eu estou abrindo uma porta de emprego para ela. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que foi o Senhor que falou. O Senhor testificou dentro de mim, dentro do meu espírito. E eu tenho certeza, eu já me movo nesse dom, em hipótese, tá? E amém, Senhor, vou lá entregar a profecia para a irmã Maria. Então eu chego e falo assim: Irmã Maria, o Senhor mandou dizer para você que Ele está abrindo uma porta de emprego para você. E te digo mais, irmã Maria. Essa porta de emprego será numa empresa, numa multinacional, e isso e aquilo, você vai ficar, Deus vai te dar um cargo de gerente, você ficará no comando de um departamento, e isso e aquilo, e você vai mudar de cidade. Amados, você consegue entender? O Senhor só falou assim: diga para minha serva que eu vou abrir uma porta de emprego para ela. Eu quero acrescentar, incrementar, achando que foi o Senhor que falou, quando na verdade o Senhor não mandou falar. Então eu vou e aumento, incremento aquela profecia. Mas isso não quer dizer que o Senhor não mande falar a profecia completa. Pode sim, claro. Claro que pode. Se o Senhor quiser. O que nós estamos falando aqui é para ter esse cuidado, esse discernimento, de ter o equilíbrio de falar até onde o Senhor mandou falar. E não falar mais do que o Senhor mandou falar. Então como fazer para poder se desenvolver nesse dom, sem correr o risco de sair falando aquilo que na verdade eu penso que foi o Senhor que falou e não foi o Senhor que falou? Amados, não tem problema nenhum quando o Senhor entregar uma mensagem para você entregar para alguém. Você chegar em humildade, em simplicidade. Se você está começando agora e você ficar inseguro, porque você não pode paralisar, como eu já disse. Então chega e pergunta: faz algum sentido? Talvez possa ser algo que realmente faça sentido para o futuro. Quando você tiver dúvida, você tá ali, tá com aquela... Porque às vezes foi o Senhor que falou mesmo, o Senhor falou e você tá... O seu lado humano tá te prendendo, entende? Então você, olha, eu não sei, assim, veio esse discernimento no meu espírito e eu creio que foi da parte do Senhor, mas talvez seja a minha mente, não tem problema nenhum. Porque se for de Deus, vai cumprir. E outra coisa, Deus vai confirmar. Eu vou estar falando sobre isso mais pra frente. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para vocês.
Profeta verdadeiro erra a profecia? Sim, amados. Profeta verdadeiro também erra a profecia. Por quê? Porque a profecia ela passa pela mente. O Senhor entrega a mensagem e ela passa pela nossa mente. E a gente é humano. O fato de você entregar uma profecia errada não significa que você é um falso profeta. É por isso que o Senhor fala assim: julgueis as profecias. Retende aquilo que é bom. Ou seja, no pacote pode vir sim contaminações, impressões do homem, coisas que não faz sentido. Então você guarda aquilo que é bom e não despreza. Assim como um verdadeiro profeta também pode errar uma profecia, um falso profeta pode acertar todas as profecias. Sabe por quê? Porque o que define se o profeta é verdadeiro ou um falso profeta é o caráter dele e não o dom que Deus deu a ele. Temos muito caso de pessoas que receberam o dom do Senhor, mas com o passar do tempo se desviaram da verdade, começaram a usar o dom em benefício próprio, para ganhar dinheiro, para tirar vantagem dos pequenininhos do Senhor, para extorquir a noiva do Cordeiro e continua usando o dom em benefício próprio. Porque o Senhor ele não revoga o dom só no grande dia que nós vamos prestar conta dos dons que o Senhor nos deu. O que fizemos com aquele dom que o Senhor nos deu? Então, assim como um verdadeiro profeta, que está ali com o Senhor, em comunhão, em santidade, em temor ao Senhor, e pode acabar errando uma profecia. Um falso profeta, ele pode errar, inventar da mente dele, claro, sim, mas ele também pode acertar as profecias por causa do dom que ele tem. Porque dom é uma coisa e fruto do Espírito é outra. Então, se você errou uma profecia, não pense que você é um falso profeta. O que vai definir se você é um falso profeta é o seu caráter. Fruto do Espírito que você tem na sua vida. Para você que está iniciando e tem dúvidas, a palavra diz também: cada um profetize segundo a sua medida de fé. Isso significa que existem medidas de fé. Isso significa que esses dons eles vão sendo aperfeiçoados com o passar do tempo. Eu conheço pessoas que têm o dom da profecia, que eu acho incrível, que são pessoas que o Senhor usa de maneira cravada e certeira. Eu tenho certeza que você também conhece uma outra pessoa, já ouviu falar de pessoas que elas entregam profecia de uma maneira tão em cima, tão exata, que você fica: uau, Senhor, como pode, Senhor, usar uma pessoa? É maravilhoso, sabe? Eu conheço pessoas assim. Teve um dia que eu estava conversando com uma amiga, oh, aleluias. Estava conversando com uma amiga sobre, ela me contando toda feliz sobre o piso, a reforma que ela estava fazendo na casa dela, com muito esforço. E, amados, passou uns 3 dias mais ou menos, nós nos reunimos para orar, ela e eu, e uma irmã que tem um dom da profecia, desse nível que eu estou falando, que é muito aperfeiçoado, porque a medida, ela já chegou num ponto que ela foi sendo aperfeiçoada pelo Senhor, o dom dela foi sendo aperfeiçoado pelo Senhor, segundo a medida de fé dela, então ela já se move bem assim, exato no dom daquilo que o Senhor passa para ela. Então, ali na oração, essa irmã não sabia de nada, é claro, mas nós duas, eu e minha amiga, a gente sabia a conversa que a gente tinha tido, e o Senhor começou a usar ela em profecia, e falou comigo, também falou com a minha amiga, e começou a falar com a minha amiga em profecia, falou assim: você está feliz, filha, por causa do piso? Muito mais tenho eu para fazer. Amados, meu Deus. E a minha amiga vibrava no espírito e eu também ali, porque eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Comece em humildade, sabe? Vai se exercitando e buscando, gente, o relacionamento de intimidade com Deus, porque o que vai fazer você se aperfeiçoando aí é o relacionamento de intimidade. Porque quanto mais você se relaciona, mais você conhece a voz do seu pastor. Para você reconhecer a voz do Espírito, você tem que ter aquela amizade, aquela intimidade com ele. E é isso que vai aperfeiçoando uma vida de oração, uma vida de santidade, e cada vez mais você será aperfeiçoado no dom, e cada vez mais o Senhor vai te usar de maneira mais exata no dom da profecia. O que define se você é salvo não é os seus dons. O que faz o coração do Senhor se deleitar na sua vida, se alegrar, é o quanto do fruto do Espírito está sendo gerado na sua vida. Por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu ganhei vidas, isso e aquilo. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Não tinha intimidade com Deus. Sabe? Porque através da intimidade que o Espírito Santo vai gerando o fruto do Espírito em nós,
Um conselho que eu dou e funciona comigo. Compre um caderninho, comece a anotar. Quando você for meditar na palavra, aquilo que o Senhor te der, da palavra ali, aquela revelação da palavra, você anota. Sempre que você estiver refletindo, que se você tiver alguma impressão no teu espírito, você tiver algum pensamento sobre algo, anote tudo. Comece a anotar. Se não der para você anotar todos os dias, não tem problema. Sempre assim você procura estar anotando. Você vai começar a perceber que, eu falo por experiência própria, você vai começar a perceber que coisa que você pensou, passou isso na minha mente, eu anotei, que era o Senhor falando com você. Sabe como? O Senhor sempre vai usar alguém para confirmar. É impressionante. Aí você vai na igreja, ouve uma pregação, aí você vai no culto, ouve uma pregação. Epa, Deus usa o pregador para falar aquilo que você tinha anotado no caderninho. Você começa a folhear com o passar dos dias que você vai anotando e ver várias coisas, ou um hino, uma canção, ou uma conversa. Você vai falar assim, olha, então isso, aquilo ali que eu pensei era o Senhor falando comigo. Então você vai aprendendo a apurar o seu entendimento. Você vai começando a ver que o Senhor fala assim, mais do que você imagina, mas é que passa desapercebido. E outra, a gente não vai lembrar, são muitas coisas, então é bom anotar. Então esse é o conselho que eu te dou. Comece a anotar, tenha esse hábito de escrever e você vai ver que o Senhor vai confirmar que de uma forma ou de outra, sempre o Senhor vai estar reafirmando aquele assunto. Mas não esquece, faz isso. Depois você vai testemunhar, fala assim, irmã Claudinha, é verdade. Olha só como que o Senhor fala várias vezes, sempre está usando servos para confirmar de várias maneiras. Amém, amado? Olha, eu espero que esse vídeo tenha assim servido de muita edificação para a sua vida. Que o Senhor venha te ajudar cada vez mais a desenvolver em graça, em conhecimento, né? E de se desenvolver nos dons. Nós estamos aí nessa caminhada, dia após dia, nós estamos juntos, mas uma coisa é certa, nós temos paixão pelo amado, nós o amamos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.